prazer poder estar entrando no seu lar mais uma vez, através do programa Mensagens de Esperança. Hoje ouviremos mais uma porção da palavra do nosso Deus. O tema, cuidado com a ganância. Seja abençoado. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou uma parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros, construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato ou louco, essa noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Amém? Amém. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse capítulo 12 de Lucas, ele é muito interessante,
Eu vi até uma divisão que eu gostei muito, porque ele fala sobre 5 tipos de cuidado. Cuidado com a hipocrisia, versículo 1 ao 12. Cuidado com a ganância, do versículo 13 ao 21. Cuidado com a preocupação, dos versículos 22 ao 34. Cuidado com a negligência, dos versículos 35 ao 53. Cuidado com a tolice espiritual, dos versículos 54 até os 59. Então, esse capítulo todo é um capítulo de advertência. Portanto, por ser uma advertência, e essa advertência é uma advertência feita por Jesus, eu diria que é um capítulo especial da Bíblia que nós deveríamos prestar muita atenção nele. Jesus escreveu ou falou algumas palavras de advertência neste capítulo, e embora toda a palavra de Deus tenha sua importância, mas já que esse capítulo fala tanto sobre advertência, nós deveríamos de fato prestar muito mais atenção, olhar com muito mais cuidado, com muito mais devagar para este capítulo, porque ele está nos trazendo advertências, lições com as quais nós devemos tomar cuidado. Mas todo o evento dessa leitura que fizemos, essa história que Jesus conta, acontece porque alguém, uma pessoa não identificada, no meio da multidão a qual Jesus estava ensinando, fazendo o seu discurso, e Jesus tinha falado e dado advertência com relação à hipocrisia, e aí alguém, não sei se levantou a mão ou se gritou de lá, mas alguém disse: "Ô Rabi, ô mestre, dize para o meu irmão, ou manda o meu irmão, repartir comigo a herança." É verdade que nós não sabemos o que estava acontecendo com esses irmãos. O sistema judaico, o sistema de Israel, tinha algumas questões com a divisão de herança. A lei do Antigo Testamento determinava alguns pontos. Por exemplo, o filho mais velho, numa família, ele sempre recebia a porção dobrada da herança do seu pai. Nós não sabemos exatamente, mas Jesus vê nesse pedido algumas coisas que não estavam no lugar. Quais seriam essas coisas? Algumas observações que nós podemos fazer aqui. Nós não sabemos se o pedido era justo ou não. O fato é que ele se dirige a Jesus, não dizendo para Jesus que Jesus arbitrasse, ou que Jesus julgasse a causa dele e do seu irmão. Ele pede para que Jesus trabalhe ao seu favor. Ele está dizendo: Jesus, manda meu irmão dar a herança. Ele não está dizendo para que Jesus julgue, porque era comum os rabinos naquele tempo legislar ou trabalhar e julgar em causas, até mesmo na vida civil das pessoas. Mas aqui, ele não está pedindo um julgamento, ele está pedindo que Jesus dê uma ordem. Por trás de todas essas coisas, e da palavra que Jesus vai falar aqui, está uma questão importante, porque ele está falando de herança. Herança é alguma coisa que alguém recebe pela morte de alguém, na maioria das vezes, pela morte dos pais. É algo que você, na maioria das vezes, não trabalhou por ela, não conquistou por ela, você simplesmente herdou. Jesus, então, dá uma resposta para aquele rapaz. Ele diz: homem, quem me constituiu juiz aqui nesse caso? Jesus está dizendo assim: esta não é a minha missão, não foi para isso que eu vim. Eu não vim para lidar com esse tipo de coisa, como fazem os rabinos que vocês conhecem por aí. A minha função, a minha missão é outra. A minha missão é tratar com a alma, é tratar com as questões espirituais. Mas aí Jesus também, ele dá uma olhada além daquele homem, e dirige para as demais pessoas, e dirige para os seus discípulos, e diz essa palavra, e faz essa advertência: cuidado. E essa palavra cuidado, assim, Jesus realça, cuidado. Prestem atenção, ou seja, fiquem de sobreaviso. Cuidado aqui fique de olhos bem abertos. Tem o mesmo sentido de uma ação para repelir um inimigo. E Jesus diz: gente, cuidado, fique atento com relação a todo tipo de ganância. E é bom a gente prestar atenção, porque Jesus usa essa expressão, todo tipo de ganância. Ela foi traduzida assim, porque nessa expressão está incluído não só o que nós entendemos por ganância, mas também a avareza e o egoísmo.
O todo tipo de ganância que inclui a avareza, o egoísmo e a ganância no sentido que nós conhecemos. Se você pegar qualquer dicionário e procurar uma definição de ganância, você vai encontrar algo como vontade exagerada de possuir qualquer coisa, avidez ou vontade de ter cada vez mais. Mas, antigamente, e nos tempos de Cristo, essa palavra, ela tinha um sentido mais amplo. Ganância, naquele tempo, era toda utilidade ou lucro que resulta no trato do comércio. Toda uma atividade de comércio ou de negócio que demandasse um lucro, era usada-se a expressão para isso de ganância. E Jesus está dizendo assim, olha, tome cuidado com isso. Ele não está falando somente do desejo exagerado de possuir algumas coisas. Ele está falando para a gente tomar cuidado, até mesmo com aquilo que nós conquistamos, com aquilo que nós ganhamos em uma atividade natural e normal. Por que Jesus está falando isso? E aí Jesus, para ilustrar isso, ele vai contar uma história. Alguém já disse que ganância é a simples vontade de se obter o que entendemos ser desejável para satisfazer a nossa vontade de experimentar ou possuir algo. Sempre que você tem vontade de experimentar ou desejo de obter algo para satisfazer uma vontade sua, isso pode ser classificado como ganância. Queridos, nós vivemos num mundo em que nós desenvolvemos muitas vontades. A civilização moderna, na verdade, em todos os tempos foi assim, mas principalmente na sociedade capitalista, ou nesse mundo capitalista que nós vivemos, isso é muito aplicado. Tem um cara chamado Durkheim, ele falou o seguinte, civilização, ele definiu civilização como sendo uma multiplicação ilimitada de necessidades desnecessárias. Eu achei fantástico isso. Uma multiplicação ilimitada, você não para nunca, de necessidades desnecessárias. De muitas coisas que nós julgamos ser necessárias, mas que muitas vezes são desnecessárias. E a gente vai ver isso. E depois que Jesus falar isso, olha, cuidado com todo tipo de ganância. Ele fala o seguinte, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E é interessante a gente notar alguma coisa aqui. Porque quando Jesus fala a vida, e vida aqui é uma palavra grega que é zoe, que significa qualidade de vida. Você já deve ter ouvido isso, se você já participou de alguma palestra, alguma empresa, alguém já falou, já ouviu essa expressão, qualidade de vida. Olha, temos que lutar para ter qualidade de vida na família, no trabalho, nos negócios. Bem, qualidade de vida é uma coisa muito falada hoje. E Jesus está usando aqui essa expressão, que uma vida de qualidade, uma vida que vale a pena, ela não está atrelada, ela não está ligada à quantidade de bens que uma pessoa possui. Está certo que não é isso que nós pensamos. Está certo que nós entendemos que para ter qualidade de vida nós precisamos um pouco mais. Nós precisamos de algumas coisas a mais. Nós precisamos de algum tipo de conforto. E nós vamos entender aqui o que é que Jesus está falando aqui. E aí Jesus então vai contar essa história. Ele vai contar essa parábola de um homem que já era muito rico, um fazendeiro, e a plantação dele daquele ano, ela produziu muito. E quando houve a colheita, ele não sabia nem o que fazer. Ele estava em dúvida sobre o que fazer. O que eu faço com tanta coisa que eu tenho? Aí ele pensou, já sei. Eu vou derrubar todos os celeiros pequenos que eu tenho, vou fazer um celeiro gigante, muito grande, vou armazenar tudo isso nesse grande celeiro, e aí eu vou curtir a vida, eu vou descansar, comer, beber, fazer tantas coisas, e viver de boa. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as parábolas e todas as histórias que Jesus contava, o objetivo não era alcançar somente aquela pessoa que estava ali na frente dele, no caso aqui, o cara que pediu a divisão da herança. A intenção era alcançar todas as pessoas. Jesus conta essa história para os seus discípulos. Jesus conta essa história para as pessoas que estavam ouvindo. E o Espírito Santo inspirou para que Lucas escrevesse, e Lucas foi o único que escreveu essa história, para que nós hoje pudéssemos também ouvi-la. Então Jesus, na verdade, queria transmitir uma mensagem para mim e para você.
Se Jesus queria falar sobre isso comigo, ele que de alguma forma, eu e você, nos identificamos com o homem da parábola. Porque eu sei que, quando você ouviu essa história, que muitos aqui respiraram fundo. Graças a Deus, hoje, eu estou isento na mensagem. Porque fala de um homem muito rico, o que eu não sou. Um homem que ganhou tanto dinheiro que não sabia o que fazer com o dinheiro. E esse não é o meu caso, porque se eu receber algum dinheiro, eu já sei exatamente o que eu vou fazer com o dinheiro. Então, você fala assim, estou isento. Mas, querido, nós vamos ver o quanto nós nos parecemos com esse cara da parábola. O quanto nós somos muito parecidos com esse homem. E para que você possa entender melhor isso, eu vou contar essa mesma história de uma forma mais moderna. Eu sei porque talvez você não conheça nada de safra, de armazém, de colheita, e também está falando de uma coisa muito antiga. Então, vamos modernizar isso aqui para você entender. Bom, então eu vou contar essa história assim. Tinha um empresário muito bem sucedido, muito rico. E num período de 3 anos, as empresas dele lucrou absurdamente. Trabalhando de modo honesto, correto, com afinco, com dedicação. Aquelas empresas dele deu um lucro extraordinário, acima e muito acima da média do mercado. Tudo que ele fez prosperou de uma maneira muito grande. De tal forma que no final desse exercício, desse tempo, ele fez a sua contabilidade e ele viu que ele estava com muito dinheiro. E aí eu chamo a cada um de nós para a primeira pergunta: de que maneira nós reagiríamos ao dilema ou à dúvida desse homem? O que eu faço com todo esse dinheiro? Eu fiz essa pesquisa fora de um ambiente espiritual que é a igreja. Por exemplo, na hora do almoço em casa. E aí, algumas respostas foram do tipo assim, eu queria ter esse problema. Talvez você que no ambiente espiritual queira espiritualizar, mas no modo geral, você fala, se ele me chamasse, eu resolvi o problema dele. Eu saberia exatamente o que eu ia fazer. O cara está com dúvida, o que fazer com dinheiro? Espera aí, dá licença. Essa é a primeira reação que nós íamos ter diante do dilema que ele estava vivendo, da dúvida que ele estava tendo. A segunda questão é de que maneira nós reagiríamos diante da decisão que ele tomou. E para modernizar a história, então, a decisão que ele tomou foi o seguinte: olha, eu tenho toda essa grana, eu vou investir em algumas outras empresas lucrativas, eu vou investir uma parte dessa grana no mercado de ações, eu vou investir um pouco no mercado imobiliário, comprar alguns apartamentos em condomínios, o que mais? Eu vou investir também no mercado financeiro, fazer algumas aplicações, e pronto, deixar o meu dinheiro render mais e mais. Como a gente reagiria diante disso? Cara, ideia fantástica. Um cara inteligente, um cara sábio, o cara sabe o que está fazendo, não é isso? Qualquer pessoa sensata ia dizer que o que ele fez foi uma coisa bacana, foi uma coisa legal, e que talvez eu faria se eu tivesse toda essa grana. Tá certo que eu não tenho, mas, enfim, eu pensaria alguma coisa assim. Mas a terceira pergunta é, como nós reagiríamos diante dos desejos desse homem? Voltando para o empresário da nossa história. Depois que ele aplicou, fez todas essas aplicações financeiras, ele disse assim, bom, de agora em diante eu trabalhei já muito na minha vida. Agora eu vou curtir, cara, eu quero fazer viagens. Eu quero ir para lugares que eu nunca fui, eu quero conhecer, eu quero fazer viagens para o exterior, Europa, Ásia, eu quero ir para tudo quanto é canto. Eu quero viajar, eu quero descansar, eu já trabalhei demais nessa vida, agora eu quero aproveitar, eu quero comer nos melhores restaurantes do mundo, eu quero conhecer os pontos turísticos mais famosos do mundo, eu quero assistir eventos mundiais, eu quero assistir os famosos jogos dos grandes slams de tênis, eu quero assistir as grandes decisões, a final da Eurocopa, eu quero assistir lá o Barcelona jogar contra o Real Madrid, não importa quanto que eu tenho que pagar para entrar, eu quero viver toda essa intensidade da minha vida. Como nós reagiríamos diante disso? Cara, que da hora, meu, é isso que eu ia fazer também, eu ia curtir a vida desse jeito. Pô, você merece isso, cara, você trabalhou muito por isso, você dedicou sua vida por isso, é isso aí, cara. Agora, a quarta pergunta não é tão boa. De que maneira nós reagiríamos diante da morte desse cara?
Se depois dele fazer toda essa proposta, acabar de fazer todas as aplicações, preparar a primeira viagem, naquela noite, ele morre. A nossa reação seria mais ou menos assim: mancada, meu. Pô, foi mal. Coitado. Pô, que pena desse cara, meu. A hora que ele ia aproveitar. Talvez alguém dê uma olharia. Deus. Pô, aí pegou pesado. Você está muito espiritual? Ou a sua reação seria alguma coisa parecida com isso? Hã? Como Jesus reagiu? O que Jesus pensou de toda... Porque foi exatamente, modernizando a história, foi isso que esse cara fez. Talvez você já leu essa história e falou assim, porque você já leu o título da história, o rico insensato, aí você já sai com olhos negativos sobre o homem. Você já sai achando defeito no homem. Mas se eu contar isso, se você souber, você deve conhecer uma história nesse jeito, com essa outra roupagem, você já sai pensando diferente. Não vai me enganar. Eu fiz a pesquisa. E aí o que acontece? Jesus olha e fala assim, essa história é uma história de loucura. Isso faz alguém que não tem juízo. Isso é uma atitude de alguém que é louco. Isso foi o que Jesus pensou. Isso é o que Jesus pensa. Isso é como Jesus vê. E porque nós não estamos falando de ganância aqui, nós não estamos dizendo que esse cara fraudou alguém, prejudicou alguém. Isso não diz na história. Ele ganhou dinheiro. Há algumas questões que nós temos que pensar, por que Jesus falou isso? Primeira coisa, é que nós damos uma olhadinha no egoísmo desse homem. Onde está a ganância, o egoísmo, a avareza desse homem? Olha como ele trata aquilo que ele tem. Ele diz assim, os meus celeiros são muito pequenos. Os meus produtos, os meus bens. E ele chega a dizer assim, eu vou dizer para minha alma, minha vida, meu. Ele em algum momento ou em nenhum momento, ele menciona o fato de que Deus pudesse ter qualquer coisa a ver com tudo que ele possuía, com tudo aquilo que ele tinha. Mas ele alega, tudo isso é meu, isso aqui é meu, isso aqui fui eu que conquistei. Isso aqui é fruto do meu trabalho. Cara. Nada a ver, nada disso aqui está relacionado a Deus. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, isso é o que muita gente pensa, aliás, aprofundando um pouco mais, isso é o que muitos cristãos pensam. Fora isso, ele tem o eu, além do meu, ele tem o eu da vida dele. Ele diz, eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba, alegre-se. Ele fala, eu farei, eu tenho, o que eu vou fazer, o que eu direi, o que eu quero. Eu. Até a comemoração desse cara é egoísta. Ele está dizendo assim, eu vou dizer para minha alma, alma, ele não está comemorando com um amigo, ele não está comemorando com a família, ele está comemorando com ele mesmo. Minha alma, eu mesmo, olha o que você conquistou, olha o que eu conquistei, eu tenho bens armazenados aqui para muito tempo, vamos curtir, vamos descansar, vamos viver de boa por muito tempo. Deus então interrompe esse monólogo dele com ele mesmo, dizendo assim para ele, louco, insensato, nesta mesma noite, a sua vida ou a sua alma será exigida. E o que tens preparado vai ficar para quem? Veja aqui que Deus inverte as coisas. Ele fala primeiro do que ele tem, e no final ele fala da sua alma. Deus inverte. Deus pergunta assim, vão pedir a tua alma. A expressão aqui significa o seguinte, vão pedir de volta a tua alma. Está dizendo assim, essa alma, essa vida que você pensa que era sua, não era tua. E ela vai ser exigida.
ela vai ser cobrada. Tem um sentido aqui, essa palavra, queridos, de quando você emprestou algo de alguém e está usando aquilo, e de repente alguém chega para você e diz assim, olha, eu preciso de volta aquilo que eu te emprestei. Deus está dizendo para esse homem assim, ei, essa noite vão pedir de volta algo que foi emprestado para você, a sua alma. Essa vida foi te emprestada e vai ser pedido de volta. Ah, tá, e o que você preparou e tudo isso que você armazenou vai ficar para quem? Porque o fato da comemoração desse homem indica que ele talvez não tivesse amigos, que ele talvez não tivesse família, talvez ele não tivesse ninguém na vida dele. A pergunta foi essa de Jesus. E por fim, Jesus faz uma aplicação. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Antes de eu falar dessa aplicação, deixa eu voltar aqui um pouquinho, porque eu sei que muitos aqui estão em suspenso, estão dizendo assim, beleza, eu posso até pensar como ele, mas eu não faço como ele, até porque eu não tenho toda essa grana. Eu não estou com essa condição de construir novos celeiros. Ei, mas vamos dar uma voltadinha para a nossa realidade. Novos celeiros para você pode ser algo que você está querendo adquirir que você de fato não precisa. O seu novo celeiro, por exemplo, pode ser um novo celular muito mais moderno. Você tem um S4 que está satisfazendo tudo. Você tira foto com ele, faz selfie, manda videozinho, entra no WhatsApp, você entra no Facebook, tal. Mas aí sobrou uma grana. Você conseguiu vender um pouco mais, você arrumou um dinheirinho e fala assim, pô, esse aqui tem um novo agora, gente, o bicho entorta. Ele entorta, eu posso entortar ele. Ah, e o que mais? Não, ele entorta. A câmera dele é fantástica, tira fotos maravilhosas. Ah, ele manda vídeos. E ele tem uma capacidade de armazenamento fantástica. Ah, mas você vai trabalhar com ele? A sua profissão exige? Não, eu quero armazenar uns vídeos e fotozinhas lá, para ter muitos vídeos. Que vídeos? Ah, eu quero mandar aqueles videozinhos, Palmeiras não tem mundial, aquela porcaria que o pessoal fica mandando, que o Palmeiras não tem mundial, que não tem o que fazer, fica mandando isso aqui. Eu quero mandar um monte de videozinho desse aí. Ah, veja, você não precisa disso. Mas você quer um novo celeiro. Ah, pastor, mas qual que é o mal? Se eu posso ter? O que há de errado, o que há de pecado em ter algo que eu posso adquirir? Ah, então por isso que nós temos que entender o que foi que Jesus disse nessa aplicação. Assim acontece com quem guarda para si riquezas e não é rico para com Deus. Não há nada de errado em guardar. Não há nada de errado em poupar. Aliás, é até aconselhável. A questão está nessa segunda parte. Não é rico para com Deus. E toda essa mensagem consiste em entender isso. O que é esse negócio de ser rico para com Deus? Aí alguém já deu interpretações astronômicas para isso aqui. Ah, ser rico para com Deus é você ajudar Deus a ficar rico. Como que você ajuda Deus a ficar rico? Deus é o dono do mundo, Deus é o dono de tudo que existe, não tem como. Ah, alguém já mais assim, espiritualizando, dizendo assim, olha, ser rico para com Deus é você, cada coisa que você possui, tudo que você adquire, você ser agradecido. Você render graças a Deus, você adorar a Deus, você louvar a Deus. Tá, só que não foi isso que Jesus falou. Jesus em nenhum momento cita adoração aqui. Jesus em nenhum momento fala de culto aqui. Mas Jesus fala de 3 coisas principais. Na continuidade desse texto, nós não lemos, eu vou citar para você. Não lemos para que a leitura não ficasse muito longa, mas Jesus vai dizer algumas coisas e nós vamos ler uma olhadinha aqui. Porque todo entendimento dessa passagem, querido, é entender o que significa. O que é ser rico para com Deus? Primeiro, ser rico para com Deus significa que devemos viver com confiança em Deus. E está aí no versículo 22, na sequência desse texto, Jesus está falando isso. Por isso nós não podemos muitas vezes terminar uma leitura.
Jesus estava falando, contou a história, deu a definição, e aí ele fala assim, e continuou Jesus. E aí Jesus, dirigindo-se aos seus discípulos, disse, presta atenção aqui. Jesus dá essa lição, contando essa história, Jesus faz essa aplicação dizendo, isso assim acontece com quem guarda para si riqueza, não é rico para com Deus, e aí ele chama os discípulos, o seu ciclo mais próximo, o seu grupo mais direto, e chama eles assim, e dirige-se aos seus discípulos assim, acrescenta, faz um acréscimo àquilo que ele já tinha falado. Portanto, concluindo tudo isso, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao comer, nem quanto aos seus próprios corpos, nem quanto ao que vestir. E Jesus continua falando algumas coisas mais sobre eles. Diz assim, a vida não é mais importante do que a comida, o corpo não é mais importante do que as roupas. Observe os corvos que não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham, não tecem, contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Jesus está dizendo assim, a preocupação de vocês, todo o cuidado de vocês, não deve estar nessas coisas. Vocês têm que ter confiança em Deus. Vocês têm que saber que Deus é aquele que pode sustentar vocês. Meus queridos, eu não estou dizendo aqui que Jesus está falando para a gente ter uma vida sem trabalhar. Não estou dizendo aqui que nós não devemos lutar para conquistar. Mas em primeiro lugar, nós temos que saber disso, que nós temos que ter a nossa confiança alicerçada em Deus. E esse é o grande problema, porque tantas vezes e muitas vezes nós vivemos como que se Deus não existisse. Nós levamos a nossa vida sem se importar com o que Deus pensa, sem se importar como Deus vê todas as coisas. E por isso, quando a pessoa perde alguma coisa, quando a pessoa não conquista alguma coisa, ele é levado à murmuração, ele é levado a blasfemar, ele é levado à lamentação. Por quê? Porque ele não aprendeu ainda a confiar inteiramente em Deus. Eu conheço muita gente que quando vem a primeira dificuldade na sua vida, e principalmente na questão de financeira, ele logo abandona Jesus. Ele logo vai dizer assim, poxa, eu fui fiel, eu persisti, e Deus permitiu isso. Como assim? A segunda questão que Jesus vai ensinar para a gente, sobre como que é ser rico para com Deus, é que nós devemos promover o reino de Deus. Ele diz, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, e todas as demais coisas, vos virão por acréscimo, vão ser acrescentados para vocês. Mas aí nós temos uma dificuldade para entender o que é buscar o reino de Deus. E aí espiritualizamos esse negócio de novo. Buscar o reino de Deus é ir para a igreja, buscar o reino de Deus é orar, buscar o reino de Deus é ler a Bíblia, buscar o reino... Não, queridos, aqui está falando de finança, aqui está falando de bens. Portanto, esse texto não pode estar relacionado aqui com oração, com ler Bíblia, com ir para a igreja, com consagração, não é isso. O texto está falando o que é ser rico para com Deus, com as nossas coisas, com aquilo que nós temos. E Jesus ensina que ser rico para com Deus é promover o reino de Deus com aquilo que nós adquirimos, com aquilo que nós possuímos. Está preocupado? Fique tranquilo. Eu não vou falar de dízimos e ofertas com você. Mas como você promove o reino de Deus? Investindo na evangelização, investindo em missões. Como que nós podemos ler o Novo Testamento, queridos, e pensar na nossa vida em acumular riquezas e acumular bens, e ler o Novo Testamento sobre a responsabilidade da evangelização, e sabemos que existe 2 milhões de pessoas que nunca foram alcançadas com o Evangelho.
como nós podemos ler o Novo Testamento e dizer que somos discípulos de Jesus, que nós seguimos a Jesus e que nós honramos a Jesus, que nós adoramos e somos agradecidos por tudo que Ele nos deu, quando tem missionários em terras distantes, passando fome, passando necessidades. E você sabe disso, porque a grande dificuldade quando se fala nisso, é que muita gente tem um olhar pejorativo para a igreja, e só vê os maus exemplos, de pessoas que estão usando erradamente isso, para ficar muito rico, para ficar milionário até. Mas queridos, não olhe para isso, olhe que existe gente que está promovendo o reino de Deus, e Deus deseja que você promova o reino dele. Deus deseja que você seja participante dessa promoção do reino de Deus. Quando nós fazemos isso, nós estamos sim servindo a Deus, nós estamos sendo ricos para com Deus, e eu vou te explicar no final sobre tudo isso. Terceiro, Jesus falou o seguinte: nós tornamos-nos ricos para Deus quando nós ajudamos pessoas necessitadas. Está escrito aqui, querido, no texto bíblico que nós lemos. O versículo 33, ele fala o seguinte, espera aí, antes de você ler esse versículo, para você não desviar, e se possível até a gente colocar aqui, para você não desviar. Foi Jesus que falou. Isso está dentro de um contexto do Evangelho. Eu não estou lendo o Antigo Testamento, tem muita gente que não gosta do Antigo Testamento. Não, lê o Antigo Testamento, tira o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é Bíblia, querido. Filipenses diz que o Antigo Testamento era a Bíblia que Jesus lia. Os versículos que ele decorava, as canções de Niná que ele ouvia, estavam contidas no Antigo Testamento. Foi a base da igreja primitiva. Sempre que você tem medo do Antigo Testamento. Mas aí Jesus, isso aqui está no Novo Testamento. Jesus fala o seguinte no versículo 33. Vendam o que têm e deem esmola. Façam para vocês bolsas que não gastem com o tempo, um tesouro nos céus, que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto, e nenhuma traça destrói. Quando Jesus usa essas expressões, ele está falando de alguns produtos que era natural para eles. O dinheiro, a roupa, que a traça poderia destruir, e o dinheiro que o ladrão poderia roubar. Jesus está falando algumas coisas sobre isso. No Evangelho de Mateus, ele coloca a ferrugem, também não destrói, falando sobre os bens que poderiam ser destruídos pela ferrugem. Jesus está dizendo que ser rico para com Deus é também atender pessoas necessitadas. Isso é difícil? É estranho? Porque talvez ensinaram para você que boas obras não salvam. Bom, se ensinaram para você, está certo. Boas obras não salvam. Mas o salvo pratica as boas obras. Davi escreveu um texto importante no Salmo. Ele disse assim: eu fui moço e já sou velho, e eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência. E muitas pessoas olham para esse texto e falam assim: está vendo? Se alguém está mendigando pão, se alguém está passando realmente necessidade, essa pessoa de fato não é justa. Não, você entendeu errado a leitura. Porque Davi está falando num contexto em que ele era o rei. Ele está dizendo assim: no reino onde eu sou rei, existe justiça social. E todo mundo que é justo aqui nesse reino, desde quando eu era moço, até agora que eu já sou velho, nunca um justo aqui no meu reino mendigou o pão e nem passou necessidade. Mas no reino de hoje, queridos, muitos justos estão passando necessidades, muitos justos estão mendigando pão, muitos justos estão passando fome. E por que isso? Porque aqueles que se dizem discípulos de Jesus não praticam o que João Batista começou pregando lá, quando ele estava anunciando sobre Jesus. Que chegaram para João Batista começando assim: arrependei-vos, o reino de Deus é chegado entre vós. E aí o pessoal começou: João, o que nós temos que fazer? Arrependam e creiam no Evangelho. E aí chegava outro e dizia assim, os soldados chegaram: o que eu tenho que fazer? Olha, vocês não vão extorquir ninguém, pratiquem e julguem as pessoas retamente e se contente com o seu salário.
E aí os publicanos chegaram para ele e perguntaram, e a gente? Os publicanos eram um cara rico. Ele falou assim, se vocês têm 2 vestidos, fica com um com vocês e dá o outro vestido que você tem para os pobres. Querido, isso é o começo do Evangelho. João Batista estava falando isso. E Jesus continua falando sobre isso. Aí você pode dizer assim, mas isso foi Jesus, será que a igreja primitiva entendeu sobre isso? Aí Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, versículo 28, dando algumas instruções, ele fala assim, o que furtava, não furte mais, não roube mais. Antes, trabalhe, fazendo algo útil com as mãos. Para quê? Para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. John Piper fala que existem 3 formas como nós podemos ganhar dinheiro. Primeiro, roubando, enganando, de modo ilícito. É uma maneira que as pessoas ganham dinheiro. Segundo, trabalhando para nós mesmos, conquistando nossos bens, nossa riqueza. E terceiro, trabalhando para poder repartir com quem tem necessidade. Só que a gente não gosta do terceiro, a gente gosta do segundo. O primeiro está errado. O terceiro, o segundo está bom. Mas Paulo falou assim, aquele que furtava, gente, para de furtar. Antes trabalhe, com as próprias mãos. Para quê? Para que você possa repartir com quem tem necessidade. Aí Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, vocês tenham tudo o que for necessário. E aí a gente fica feliz com isso. Olha que coisa maravilhosa, Deus vai dar para a gente ter tudo aquilo que nós precisarmos, tudo aquilo que for necessário. Mas ele não acabou. Aí ele falou assim, para que vocês transbordem em toda a boa obra. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Deus quer te dar prosperidade para que você dê liberalidade. Deus quer te dar prosperidade para que você dê liberalidade. Qual é o problema da historinha, voltando para a historinha, do homem da parábola? E qual é o problema da historinha, da parábola moderna que eu contei? Esse cara, em nenhum momento pensou, já que eu tenho todo esse dinheiro, eu vou construir uma creche para as crianças de rua. Esse homem em nenhum momento pensou, já que minhas empresas faturaram tanto, eu quero construir um abrigo, porque aqui existem muitos idosos que estão desamparados, vivendo na miséria. Esse homem em nenhum momento pensou, olha, já que eu adquiri tanto, existem tantas pessoas que estão sem esperança, e eu vou investir para que alguém vá a essas pessoas e leve uma mensagem de esperança para essas pessoas. Esse cara em nenhum momento pensou, olha, já que eu adquiri tanto, e já que os meus negócios melhoraram, e eu tenho o suficiente para mim, eu quero investir uma parte de tudo isso que eu ganhei, de tudo isso que eu conquistei, para incentivar ou para apoiar um grupo de pesquisa para descobrir uma cura, ou descobrir uma vacina, ou um medicamento que cure a doença que era muito comum naquela época, por exemplo, a lepra. Em nenhum momento ele pensou no seu semelhante. Em nenhum momento ele pensou em outra pessoa. Em nenhum momento ele pensou em como ele poderia ser rico para com Deus. Ele pensou nele, na vida dele. Queridos, vou dar um exemplo muito simples aqui para você entender. Imagine que você e a sua família, você e sua esposa, vocês tenham sobrevivido com 3 mil reais por mês, tá bom? 3 mil, a gente paga aluguel, temos um carrinho e a gente tem tocado a nossa vida com 3 contos. De repente surge uma oportunidade, porque você lá está orando, Deus, amém, né? Mas poderia dar uma melhorada na vida da gente, é difícil. Mas quanto seria melhor para você? Se eu ganhasse 5, seria bacana. Tá bom. Passa o tempo, de repente, você está ganhando não 5, mas está ganhando 7. 2 além do que você achou que seria necessário. Só que sabe o que você fez com os 2 acima dos 5 que você acharia necessário? Você inventou uma maneira de gastar para você mesmo.
Você inventou uma maneira, você criou uma maneira de criar algo mais para você gastar. Com você mesmo. Por exemplo, você olhou para sua casa e falou, essa casa não é uma casa para quem tem um salário desse, eu posso melhorar. Esse meu carro já não está me satisfazendo mais. Estava, mas não está mais. Porque você tem. E de repente você olhou que a roupa que você usa não está mais adequada ao perfil de vida que você tem. Você precisa comprar agora roupas muito mais caras. Roupas de grife. E de repente você olhou que o grupo de amizades que você tem, que come em alguns lugares aí, de repente isso não presta mais. Você precisa ir em restaurantes muito caros. Mais uma vez, não é pecado fazer isso. A questão é, o quanto disso você investe com liberalidade? O quanto disso você investe com o ser humano? Ei, antes que você desvie e vá embora antes do tempo, isso chama-se Evangelho. Jesus colocou isso enquanto ele estava pregando o Evangelho. Mas o Evangelho não é falar da cruz. Acontece que isso aqui faz muita gente esquecer a cruz. Isso te parece difícil? Isso te incomoda? Pois é, por isso que nós parecemos com o homem da parábola. Porque essas coisas nos incomodam. E deixa eu dizer para você que para eu pregar isso aqui foi difícil. Não é um tipo de mensagem que eu gosto de pregar. Sabe? Por causa dessas palavras que Jesus falava, muita gente naquele tempo rejeitava Jesus. Muita gente naquele tempo torcia o nariz para Jesus. Eles gostavam quando Jesus fazia milagres, gente. Que coisa linda, gente. Ele curou o cego meu, o filho do Timeu. O cara de nascer, nunca Jesus veio enxergar. Jesus falou sobre o céu ontem, que pregação linda sobre o céu. Mas aí de repente um camarada no meio da multidão faz uma pergunta e fala para ele, Jesus, fala para o cara repartir a herança. Aí Jesus pega e fala um negócio desse. E não foi só essa vez. Leia o Sermão do Monte e você vai ver quantas vezes Jesus repete coisas como essa. Sabe o que acontece, queridos? Lá no finalzinho da Bíblia, o João, com quase 100 anos de idade, escreveu 2 versículos para a gente. 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E para acabar, e para matar a gente, no capítulo 3, versículo 17, ele falou assim, se alguém tiver recursos materiais, ele não falou quanto de recursos materiais, se alguém tiver recursos materiais, e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? João, você não vigiou, como que você fala um negócio desse? Não, João, o amor de Deus não é nada disso, João. O amor de Deus é a gente vir aqui domingão, João, e cantar 4 louvores. Posso clamar, já tenho fé para descansar. Cara, isso, João, é amar Deus. João, amar Deus é abraçar meu irmão, dizer, irmão, em Cristo Jesus, eu te amo, cara. João, amar Deus é adorar, João. Amar Deus é orar, João. Amar Deus é adoração extravagante. Amar Deus, João, levanta a mão. João, eu passei quase 4 anos com Jesus, o Filho de Deus. E eu aprendi algumas coisinhas com ele. E ele me falou umas coisas e eu posso dizer para vocês. Se você tiver recursos materiais, e ver o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, o amor do Pai, o amor de Deus, não está em você.
Você não tem amor por Deus. Porque se você não ama o seu irmão a quem vê, como pode dizer que ama a Deus a quem você não vê? Vou parar. Queridos, traduzindo isso de modo prático, nós somos o homem insensato da parábola. Muitas das nossas atitudes refletem exatamente como esse cara pensava. Mas a palavra de Jesus para a gente hoje é: cuidado. Porque naquele tempo muita gente torceu o nariz para o que Jesus falou. Muita gente não seguiu Jesus por causa dessas palavras que Jesus falaram. E em nossos dias hoje, muita gente não segue Jesus por causa disso. Ah, eu conheço alguns. Ele fala assim: olha, pastor, eu gosto da igreja, eu acho bacana, eu acho que vocês falam umas coisas até legal lá. Tem umas que eu não entendo, mas pelo menos o pessoal deve entender. Eu acho bonito as músicas que vocês cantam lá. Eu acho bonito como vocês se dedicam ao Evangelho, a Jesus. Acho bonito até como muitas pessoas são transformadas, pastor. Eu conheço um cara que fumava maconha. Eu conheço um cara que se drogava. E agora o cara está direito, meu. Ele trabalha, ele vive bem. Eu conheço uma mulher que tinha uma vida terrível. Pensa a mulher que aprontava. Agora está direitinha, casou, tem filho. Olha, uma mulher exemplar. A igreja fez isso com ela. Mas eu tenho uma coisa contra a igreja, pastor. O que é, querido? Lá vocês falam de dinheiro. E eu não vou na igreja por causa disso. Porque lá mexe com esse negócio de dinheiro. Cara, isso é o fim para mim. Por que tem que falar sobre isso? Sabe por que incomoda o cara? Porque o Deus dele é o dinheiro. Porque o último versículo desse texto, Jesus fala assim, ó: porque aonde tiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Mas deixa eu te explicar esse versículo. Porque quando Jesus fala do tesouro do céu, ele não fala desse tesouro no plural. Todos os outros tesouros que ele está falando, ele está falando tesouros, riquezas. Mas quando ele vai falar do céu, ele fala tesouro, no singular. E depois ele diz assim: porque onde tiver o vosso tesouro, ali está o seu coração. Jesus está dizendo assim, ó: se você for rico para com Deus, você está vivendo numa atmosfera do céu. Se você pensa que tudo aquilo que você tem é algo em que você usa com liberalidade, você já está vivendo no reino do céu. Se você pensa que tudo que você possui é para glorificar e honrar a Deus, então você já está vivendo a atmosfera do reino do céu. O seu coração estará no céu. O seu coração estará voltado para os céus. Está entendendo, sim ou não? Sim. E eu concluo esta mensagem dizendo: Jesus e o sacrifício de Jesus é a única coisa que nos salva. Nós somos salvos pela obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E se você não tiver bem nenhum nessa terra, você tem um tesouro no céu. Se você não possui riquezas aqui nessa terra, isso não faz de você mais santo ou menos santo. Pessoas que não têm riquezas não significa que elas são amaldiçoadas. Não. A quantidade de bens que você possui não determina o quanto você é abençoado ou não. Porque tudo que nós recebemos é pela graça de Jesus. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Mas, querido, só entenda uma coisa: por que Jesus nos salvou? E já que Jesus nos salvou, e já que Jesus nos conquistou, e já que Jesus nos comprou, e nós custamos um preço muito alto para Deus, seja liberal com aquilo que Deus dá para você. Isso faz parte do Evangelho. Ah, Jesus falou sobre isso. Isso está escrito na Bíblia. Isso está escrito na palavra de Deus. Isso é teologia bíblica.
Isso é princípio de Deus para a nossa vida. Amém? Que Deus nos dê da sua graça, para que nós possamos entender isso. Que Deus nos dê da sua graça, para que o nosso coração esteja pronto para viver e nos tornarmos ricos para com Deus. Eu não sei como o Espírito de Deus tem falado com você e como você pode usar aquilo que Deus te deu. Eu não quero te dar nenhuma dica, mas é verdade que você pode ser útil com qualquer coisa que você tenha para abençoar outra pessoa, para abençoar a obra de Deus. Em nome de Jesus. Quero orar por você, maravilhoso Deus e Pai, pelo poder da Tua Palavra. Nós oramos agora pela vida de todos aqueles que assistiram essa programação, pelas famílias, ó Deus querido, e que o Senhor venha livrar os corações, as vidas de toda a ganância, dando a Tua graça, a Tua misericórdia, para que possamos ser liberais, acrescentar o Teu reino, ajudar o próximo em projetos, Senhor, que estão os Seus sonhos para salvar a humanidade. Pedimos agora, meu Deus, no lar, na casa do Teu filho, da Tua filha, a salvação, a cura, a libertação, o milagre do Senhor, e tudo isso coopere para a glória e honra do Teu santo nome. É o que nós oramos agora, Pai, em nome de Jesus, para Teu louvor e glória, nós te agradecemos. Amém. Foi um prazer saber que você nos assistiu. Esteja conosco, nos acompanhe pelas redes sociais e faça-nos uma visita também, Avenida José Pereira Lopes, número 112. Deus te abençoe. Até o próximo programa, em nome de Jesus.